Muito bem, vamos aqui a um dos contos mais lembrados do livro Laços de Família. Chama-se A Imitação da Rosa. Dá uma olhada. Personagens: Laura, seu esposo Armando e a amiga de infância de Laura chamada Carlota. Tá? Vamos perceber que Laura e Carlota, inclusive, elas têm personalidades bem diferentes uma da outra, como se fossem opostos, como se a Carlota fosse uma espécie de antítese de Laura. A Laura parece sempre muito contida, muito devagar, a Carlota é acelerada e tal. E vai acontecer um jantar na casa de Carlota, tá certo? O texto ele vai dando aos poucos algumas pistas, né, sobre o fato de que a protagonista Laura, ela está tentando voltar a uma vida normal, certo? Esse jantar seria isso. Depois de tanto tempo, né, em que a Laura não saía para fazer alguma coisa como jantar com amigos e tudo mais, ela finalmente, então, está agora pronta para isso e tal. Ora, por que as coisas estão voltando à normalidade? Né? Depois tem um momento em que, né, durante todas essas cogitações, esses devaneios da personagem aqui sobre, né, sobre a vida dela, sobre a vida doméstica, sobre manter as coisas todas em ordem, todas muito organizadas. E, né, aqui entra essa obsessão da personagem em manter tudo em ordem, tá? Aí ela de repente ela pensa, né, sobre a necessidade de tomar um copo de leite, porque tinha sido uma recomendação do médico. Em determinado horário, ela sempre tomasse um copo de leite, né, para evitar que a ansiedade viesse. Mesmo que não tivesse sinal nenhum de ansiedade, ela cumpria religiosamente aquele ritual de tomar o copo de leite. Então ela se sentava, né, como se ela própria fosse praticamente né, um elemento da paisagem da casa, tomando seu copo de leite, esboçando um sorriso. Né? Percebe o esforço que a personagem Laura tem de fazer para manter a normalidade, ou pelo menos a aparente normalidade das coisas? Às vezes ela se sentia como se fosse de Marte, certo? Ou seja, como se ela não pertencesse a este mundo aqui. Tá legal? E que, estando neste mundo aqui agora, ela precisava sempre fazer um esforço de adequação a esse mundo. Mas enfim, observa que o trecho que a gente vai ler, inclusive, é bem revelador sobre isso, tá bom? Deixa eu pegar aqui, né, o resumo, a síntese, porque você sabe que o enredo, né, nos contos de Clarice geralmente é muito simples. Não tem nada, não tem nenhuma, né, vamos dizer, sequência de ações aqui no texto. A gente tem uma situação em que acontece, né, um momento de epifania, acontece algum tipo de conflito, né, interior vivido pela personagem, né, e é isso. A gente não tem, né, aquela ênfase na ação da narrativa, como nós já dissemos lá na introdução. Então, olha só, Laura, a esposa, está em casa aguardando ansiosamente pelo final do dia em que irá a um jantar com seu marido Armando. Ela já escolheu o vestido para a ocasião, mas demora a se arrumar enquanto bebe um copo de leite no sofá da sala, indecisa sobre mandar ou não as flores que comprou para Carlota, sua amiga muito diferente, que será a anfitriã do jantar. É interessante que em alguns momentos ela fica tentando organizar o próprio pensamento, em que ela diz: não, então o que vou fazer? Primeiro, tal coisa. Segundo, tal coisa. Terceiro, né? Então, aparecem esses numerais ordinais ali, né? Justamente primeiro, segundo, terceiro, como se fossem itens de uma lista, né, de condutas que ela deve adotar. Tudo é uma tentativa, um esforço para manter o controle. Não só sobre a casa, a organização das coisas, mas manter o controle e a ordem sobre os seus próprios pensamentos, tá certo? Mas olha a cena que eu te falei que a gente ia ler, que interessante. Quando ela decide dar um ramalhete de rosas para a amiga, certo? Ela pensa em mandar essas rosas, inclusive através da empregada, tá certo? As rosas tinham vindo parar aqui como? Ela comprou de um feirante que insistiu muito que ela levasse as rosas, ela acaba comprando as rosas. E ela de repente se prende a observar a perfeição das rosas, certo? Então olha só. E também porque aquela beleza extrema incomodava. Tipo assim, ela resolve se desfazer das rosas e mandar as rosas, inclusive, pra amiga, do tipo assim, aquele gesto super educado, super fino, né? Flores por causa do nosso jantar, né? Hoje à noite e tal. Olha só. Também porque aquela beleza das rosas, extrema, incomodava. Incomodava? Era um risco. Ó, não, por que risco? Apenas incomodava.
Era uma advertência. Ó, não. Por que advertência? Maria dava as rosas daria as rosas a Carlota. Maria é empregada, tá? Então, quer dizer, a Laura vai dizer, Maria, leva essas rosas lá na Carlota, diz que fui eu que mandei. Tá? Só que depois ela começa a entrar num conflito. E percebe, né? Era um risco. Oh, não, por que risco? Apenas incomodava, era uma advertência. Oh, não, por que advertência? Tá, Maria daria as rosas a Carlota. Dona Laura mandou, diria Maria. Sorriu pensativa. Carlota estranharia que Laura, podendo trazer pessoalmente as rosas, já que desejava presenteá-las, mandasse-as antes do jantar pela empregada, sem falar que acharia engraçado receber rosas, acharia refinado. Essas coisas não são necessárias entre nós, Laura, diria a outra com aquela franqueza um pouco bruta, e Laura diria num abafado grito de arrebatamento: Oh, não, não, é por causa do convite para o jantar. É que as rosas eram tão lindas que tive o impulso de dar a você. Percebe que existe toda uma afetação artificial nesse gesto de mandar as rosas, de tentar parecer refinada, né? Então, a cena é essa, né? A gente tem ali a situação em que as rosas, né, acabam sendo um elemento desencadeador de uma série de conflitos, tá? Primeiro ela fica pensando, dou ou não dou as rosas? Não, vou dar as rosas. Ah, mas o que a minha amiga vai achar? Não, mas ela vai achar fino, não é? Mas aí, de repente, ela se prende com a ideia de que as rosas são muito perfeitas. E ela, então, de repente, não consegue se desfazer das rosas. E ela pensa: não, eu vou dizer para Maria não levar as rosas, porque eu quero essas rosas para mim, elas são muito perfeitas. E aí, de repente, ela pensa: mas como é que eu vou dar uma ordem para Maria contradizendo a ordem que eu dei antes? Vai parecer que eu não tô normal, mas eu tô normal. Então, ela começa a entrar realmente numa piração, tentando manter sempre a aparente normalidade das coisas, certo? Preocupada com os julgamentos que os outros vão fazer a respeito dos seus próprios comportamentos. Olha só. Sim, se na hora desse jeito e ela tivesse coragem, era assim mesmo que ela diria. Como é mesmo que diria? Precisaria não esquecer. Diria, oh não, e etc. Lembra que ela decorou o que ela ia dizer pra amiga? Tipo assim, mas amiga, essas rosas não precisava. Ah, mas são por causa do nosso jantar, né? Ah, tive o impulso de dá-las a você. Então, ela meio que decora uma fala, ela fica lá. Como é que eu vou dizer mesmo? Assim. Oh, não, etc. E Carlota se surpreenderia com a delicadeza de sentimentos de Laura. Ninguém imaginaria que Laura tivesse também as suas ideiazinhas. Nessa cena imaginária e aprazível que fazia sorrir Beata, ela chamava a si mesma de Laura, como uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa, cheia daquela fé suave, crepitante, grata e tranquila. Laura, a da golinha de renda verdadeira, vestida com discrição, esposa de Armando, enfim, é um Armando que não precisava mais se forçar a prestar atenção em todas as suas conversas sobre empregada e carne, que não precisava mais pensar na sua mulher como um homem que é feliz. Olha só, ela fica se imaginando na cena, né? Do que ela diria à amiga de noite, do tipo, não, andei essas flores assim, ó, oh, não, E depois ela fica pensando em si mesma como uma terceira pessoa. Ela fica sorrindo com um sorriso, né? Aqui diz, né? É um sorriso a sorrir beata. Ela chamava a si mesma de Laura como uma terceira pessoa. Sorrir beata, sabe aquele sorrisinho tipo, né? Ela fica tentando ser legalzinha, fica tentando ser perfeitinha, né? E sentindo-se orgulhosa de conseguir ser aquela mulher perfeita que os outros, né, impõem que ela seja. Tá certo? Inclusive, ela se referia a si mesma como terceira pessoa, e isso evidencia o quanto isso é artificial, né? O quanto essa Laura aqui, ela tá praticamente assim, empacotada, embalada para entrega, né, daquilo que os outros querem que ela seja, e não quem ela realmente é ou deseja ser, né? Então, isso vai gerando uma grande tensão. Observa, né, que ela fica então se colocando aqui como aquela Laura em terceira pessoa, aqui usa a golinha de renda verdadeira, quer dizer, é a roupinha toda bem comportada que ela vai usar, né? Vestida com discrição, esposa de Armando, tudo isso é um conjunto de fatores, né, que oprimem a personagem. E aqui entra uma reflexão que eu acho bem interessante da gente fazer, né? A gente pode dizer que o tema é a loucura, né? Ok. Mas afinal de contas, o que é a normalidade? Submeter-se, né, àquilo que os outros esperam de você, né?
Então, quer dizer, a normalidade imposta para a mulher aqui é ser uma esposa recatada, bem comportada, controlada, né? Sob controle. Então, quer dizer, de uma certa maneira, aquilo que todo mundo pode julgar como sendo loucura, talvez seja libertador, né? Então a Clarice Lispector ela traz também uma reflexão de fundo filosófico a respeito, né, dessa normalidade, certo? Bom, então, olha só, o homem, né, ele seria um homem feliz por não ter de se preocupar com as conversas da esposa. Tem até lá no início do conto ela fica imaginando, né, chegando ao jantar, aí então o Armando, que é o marido, iria conversar com o marido da Carlota e ficaria despreocupado. Seria livre e feliz conversando com outro homem, né? Sem precisar dar atenção, né, às conversas da mulher sobre a casa, sobre né, a empregada. Sobre... Quer dizer, tudo que ela precisa fazer então para ser aceita é corresponder às expectativas do marido, não dar preocupações ao marido, né? Ser contida, beleza? Bom, então olha só. É perceptível que Laura está enfrentando o desafio de retornar à rotina após uma internação por transtorno psicológico, certo? A gente percebe que o médico dá recomendações, que ela está voltando à vida normal, quer dizer, fica sugerido nas entrelinhas do conto que ela estivera internada. Tá? Ela segue as orientações do médico, tentando manter o controle, e as rosas, no entanto, com sua perfeição, representam o ideal de mulher ao qual Laura se esforçava por atingir. Por isso, desencadeia uma crise na protagonista. Você percebe? As rosas desencadeiam uma epifania. É isso, né? A rosa, com toda aquela perfeição, faz ela justamente refletir sobre essa perfeição que lhe é imposta. A minha tentativa de ser perfeita, né? E o quanto isso, para mim, é impossível. Agora, contraditoriamente, olha só que louco. Mandar as rosas para outra, desfazer-se das rosas, mandar as rosas para Carlota é mais uma vez ter um gesto calculado e nada espontâneo, né? Então ela pensa em regredir, retroceder nessa atitude, dizer não, 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 né? Eu vou ficar com as rosas porque as rosas são perfeitas, né? Então parece que ela está cercada dessa perfeição por todos os lados, né? Bom, ao final, de qualquer maneira, a gente tem aqui então a chegada do marido que vai deparar com ela na cama com um olhar vidrado e ela vai dizer para ele: Armando, voltou. O que voltou? A loucura. Olha só. Voltou, Armando. Voltou. Como se nunca fosse entender. Ele enviesou um rosto sorridente e desconfiado. Seu principal trabalho no momento era procurar reter o fôlego ofegante da corrida pelas escadas, já que, triunfantemente, não chegara atrasado, já que estava ali, a sorrir-lhe, como se nunca fosse entender. Voltou o quê? Perguntou um tom inexpressivo. Voltou o quê? Ele disse com dureza. Não pude impedir, disse ela. E a derradeira piedade pelo homem estava na sua voz. O último pedido de perdão, que já vinha misturado a altivez de uma solidão já quase perfeita. Não pude impedir, repetiu, entregando-lhe com alívio a piedade que ela, com esforço, conseguira guardar até que ele chegasse. Foi por causa das rosas, disse com modéstia. Quer dizer, voltou o quê? Voltou a loucura. Né? Eu não pude impedir. Né? Foi por causa das rosas. Né? Bom, olha só. O último pedido de perdão já vinha misturado a altivez de uma solidão já quase perfeita. Né? Então aqui, paradoxalmente, a verdadeira perfeição é ela se descolar desse mundo todo artificial, né? E ficar sozinha no seu próprio mundo, lá no planeta Marte, entre aspas, certo? Ele a olhou envelhecido, curioso. Ela estava sentada com seu vestidinho de casa. Ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Se tornar luminosa e inalcançável é ser ela mesma e acabar se descolando desse mundo controlado, né? Com timidez e respeito, ele a olhava, envelhecido, cansado, curioso. Mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Da porta, aberta, via sua mulher, que estava sentada no sofá, sem apoiar as costas, de novo alerta e tranquila, como num trem, que já partira. Ou seja, ela já não está mais aqui. Pelo menos não aquela Laura normal, né? Controlada, contida. Beleza? É isso aí. Galera, então o tema de A Imitação da Rosa é o tema da loucura, mas ao mesmo tempo
né, se a gente refletir criticamente sobre aquilo que a sociedade patriarcal convencionou chamar loucura, né, esse texto também discute um pouco sobre a condição da mulher e as imposições que se fazem sobre o comportamento da mulher, sobre, né, as ações da mulher, aquilo que é permitido, aquilo que é normal e aquilo que, né, não é, aquilo que é desejável e aquilo que não é para a conduta, né, de uma mulher casada, né, de uma mulher respeitável. Então é interessante observar isso. O conto acaba trazendo também uma discussão sobre a condição feminina na sociedade patriarcal e não apenas sobre a loucura, tá certo? Existe uma possibilidade da gente relativizar esse conceito de loucura no conto, então esse é um dos textos mais interessantes, mais profundos da Clarice Lispector, com uma profundidade psicológica, né, muito interessante na construção do conflito da personagem Laura. Valeu!